E amigos, o fiasco da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, com a sua comitiva lá nos Estados Unidos, tem consequências muito sérias para o povo brasileiro. Alguém disse que é o sonho americano do Jair Bolsonaro, também um colunista aí da mídia, não me lembro qual, disse que ele e a sua comitiva se comportaram lá como se fossem crianças visitando a Disney, deslumbrados, né, fazendo todos os tipos de concessões, foram lá dar presentinhos, né, para os americanos, para os norte-americanos, enfim, tudo isso aí que a gente viu. Quer dizer, não tem nenhum aspecto positivo que a gente possa dizer, ó, esse aqui foi legal, esse aqui trouxe benefícios para o país, para o Brasil, né? Só entreguismo deslavado, submissão, sabugice, vassalagem, etc, etc. O Estadão chegou a fazer um editorial, a mídia de uma maneira geral, ele tem sido muito crítica, né? Porque tudo é uma verborragia que não tem consequência, não tem resultado. O Estadão chegou a dizer, a possibilidade do Trump ser reeleito pode trazer depois alguns benefícios para o Brasil. Olha aí. Mas que tipo de benefícios? As coisas têm que ser concretas. O Estadão, comentei aqui no vídeo passado, fala dessa questão do lulopetismo, quer dizer, precisa urgentemente, o Bolsonaro precisa governar urgentemente para reerguer o país depois da aventura lulopetista e tudo mais. Quer dizer, como que eles vão reerguer o país, né? A aventura lulopetista, quer dizer, isso aí é um discurso ideológico, evidentemente, um discurso de cachorros loucos. Qual foi a aventura lulopetista de fato? Que é isso, eles tentam jogar o peso da crise, porque tem um sentido aí político, estratégico nisso, tentam jogar o peso da crise no que eles chamam aí de lulopetismo, PT, essas coisas, como fizeram em 64. Né, jogaram a culpa em cima do João Goulart, do janguismo, do getulismo, do varguismo, aquela coisa toda, do petebismo. Né? Agora é a mesma coisa, porque qual é a alternativa, né, a esse desastre, a esse fiasco, né, que vem se manifestando aí com este governo? Quem poderia dar algum sentido, né, de desenvolvimento, de democracia, de inclusão social, senão o que eles chamam de lulopetismo? Agora, é evidente que isso é uma fraude, é uma farsa, né, ideológica, né, a manipulação política ideológica que eu sempre digo aqui, quer dizer, com a farsa do Mensalão, depois com a farsa da Lava Jato, né, esse agrupamento aí criado exatamente para ocultar a corrupção, varrer a corrupção debaixo do tapete, porque é um detalhe importante a gente ir olhando os passos da história. Naquele rumo que o Brasil vinha de desenvolvimento, de democracia, de inclusão social, inevitavelmente o povo ia chegando a determinadas conclusões, ia enxergando de fato o que é a estrutura social brasileira, né, e chegaria fatalmente no clube privado, na casa grande, né? Oi, corruptos, saiam, fora, fora corruptos. E as consequências a gente pode imaginar. É um acerto de contas históricos, né, do povo com a elite, né, com esse clube privado, com os escravistas. Os saltos civilizatórios é inevitável isso, é inevitável. Se o povo soubesse, tivesse consciência do que representa essa elite, esse clube privado, as coisas teriam consequências inimagináveis. É só a gente observar na história a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, né, e as guerras de libertação, né, no Vietnã, na Coreia, na África do Sul. Quer dizer, o povo, à medida que ele vai tomando consciência e conhecimento dos fatos, de como as coisas funcionam, eles querem transformação. O povo quer transformação, é óbvio, todo mundo quer. Né? Ninguém aceita a submissão, né? Ninguém aceita de maneira submissa o escravismo, a exploração, a roubalheira, a corrupção, etc, etc, etc. Tudo que representa a direita brasileira. E, consequentemente, é preciso pegar o peso da crise e jogar nas costas dos porta-vozes da ideologia, do processo político que representa, né, a libertação do povo, a emancipação do povo. O sentido é esse, dizer que, como disse o Estadão, né, que a crise é vem do Lula, a aventura lulopetista.
A gente sabe, né? Não precisa esforçar muito, né, para saber o que era o Brasil antes do lulopetismo. Uma sucessão de crises que vem de 1964. O Brasil não estava em pandarecos, como eles diziam quando houve o golpe de 64. Pelo contrário, vinha num processo de desenvolvimento, né, particularmente ali depois do segundo governo do Getúlio Vargas, eleito em 1950, que ele tomou uma série de providências, né, e para exatamente superar a crise que vinha se arrastando desde a Segunda Guerra Mundial. É importante observar esse processo. Teve a Revolução de 1930, né, teve ali o conturbado, aquele turbilhão do pré-Segunda Guerra Mundial, quando inclusive o Getúlio pendeu um pouco para o lado do fascismo, um pouco não, pendeu razoavelmente para o lado do fascismo, porque tinham no seu governo forças fascistas, né, que foi a ditadura do Estado Novo e tal, e depois ele percebeu que por aí o Brasil não se desenvolvia, né, se juntou aos aliados, né, participou da guerra contra o nazifascismo, né, e depois veio o processo do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, ó, contado aqui nesses livros aqui, sobretudo Maurício Grabois e Pedro Pomar, que foram testemunhas oculares desses acontecimentos. Né, e a democracia, olha aí o que é a democracia, a Constituinte de 1946, a Constituição de 46, né, por uma série de contingências também muito bem descritos aqui nos dois livros, foi eleito um governo de direita, né, do general Eurico Gaspar Dutra, né, que depois começou a flertar com o que eles chamavam na época de restos fascistas. Ele fez aquele governo desastrado, pró-americano, plano Truman, né, ele preparou, na verdade, as condições para o golpe de 1964. Aí o Getúlio veio, foi reeleito, né, e pegou aquela situação caótica do país, né, situação, né, lamentável, com dívidas, com crises, com desemprego, com a história das greves, né, os picos de greves no final da década de 40, começo da década de 50, a história do João Goulart, que eu falei, escrevi um especial sobre o João Goulart. Vou deixar de novo aqui para vocês darem uma olhadinha, né, que o João Goulart chegou como... que está agora completando o centenário, né, do seu nascimento, foi agora 1º de março, né, tem uma atividade na Câmara dos Deputados e tal, tem aí algumas ações para lembrar, né, resgatar um pouco o papel do João Goulart, que foi o continuador, né, do processo da Revolução de 30, né, depois do suicídio do Vargas, mesmo antes do Vargas, o Vargas já foi ali, né, delegando a ele muitas coisas, né, ele assumiu primeiro como presidente do PTB, né, que era o Partido Getulista, depois assumiu o Ministério do Trabalho, reajuste de 100% do salário mínimo, aí teve o manifesto dos coronéis, né, dizendo que isso era um absurdo, que não sei, eu falei, eles derrubaram, deram um golpe no João Goulart, essa que é a verdade. O João Goulart optou por deixar o Ministério do Trabalho para evitar, né, que a crise chegasse com mais força até o presidente Getúlio Vargas. Depois a crise continuou, obviamente, o Getúlio se suicidou. Olha aí, as forças da reação, as forças da direita, né, lutando contra a democracia, o desenvolvimento, o progresso do país, né, contra o povo. Né? Só que o Jango já tinha conquistado o coração dos trabalhadores, né, a mente dos trabalhadores, foi eleito vice-presidente da República, na chapa com Juscelino, depois foi eleito vice-presidente na eleição que elegeu o Jânio Quadros, presidente. Ele não era da chapa do Jânio, era da chapa do Marechal Lott, mas naquela época se votava o vice e o presidente separadamente. Aí o Jânio renunciou, eles não queriam que o João Goulart assumisse, houve toda uma crise, a cadeia da legalidade do Leonel Brizola, que garantiu a posse do João Goulart, né? Houve depois o golpe do parlamentarismo para tirar poderes do João Goulart, foi um presidente meramente figurativo, né? Depois teve o plebiscito, o povo restituiu o mandato presidencial para o João Goulart e chegou o golpe de 64, que interrompeu naquele ciclo de desenvolvimento que vinha da Revolução de 1930 com seus percalços, o Estado Novo, o governo Dutra, mas foi aí que o Brasil deu essa arrancada, esse salto, né, na sua industrialização, na sua democratização, na inclusão social, com a legislação sindical, trabalhista, a legislação social, como dizia o Getúlio Vargas. Né? Depois chegou o golpe, ao comunismo, estava aí. O que é comunismo, que eu sempre digo aqui, que eles dizem? É desenvolvimento, progresso, democracia, inclusão social, civilidade.
Isso é comunismo. E eles vão lá dizer, né, o Bolsonaro, né, agora, que o Brasil se encaminhava para o comunismo, para o socialismo, algo assim. A rigor é isso mesmo, né? Agora, o que é, na essência, não é palavrório, não é discurso de cachorro louco, né? Na essência, na ciência social, o que isso significa senão democracia, desenvolvimento, progresso, né? A marcha do desenvolvimento das sociedades, da humanidade e tudo mais. Eles representam o quê? O pré-revolução francesa, que eu sempre digo aqui. É isso. Resumindo, o resumo da ópera. Eles tentam jogar a crise que eles criaram nas costas do lulopetismo, como disse o Estadão. O país recuperou essa lógica do desenvolvimento, da Revolução de 30, dos saltos civilizatórios nos ciclos democráticos e progressistas. Cresceu, se democratizou, incluiu gente na dinâmica política, social e marchava por aí. Marchava para onde? No linguajar deles, para o socialismo, para o comunismo, para o acerto de contas histórico, com o escravismo, com essa direita fascista, pervertida, perversa, corrupta. Cria esses mecanismos aí para administrar isso, Primeiro Mensalão, depois Lava Jato, essas coisas todas. O sentido de tudo isso está exatamente aí. E aí, porque o país vinha se desenvolvendo, criaram essa onda de Mensalão, de Lava Jato, não sei mais o quê, e criaram o processo que levou ao golpe do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E imediatamente, a toque de caixa, eles empurraram ela abaixo do povo, as suas medidas, o seu programa, a tal da ponte para o futuro, lá do golpista Michel Temer, a PEC, a emenda constitucional 95, que tira dinheiro recursos da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura e tal, os tetos que eu sempre falo aqui, tira desse teto para jogar nesse teto aqui, da ciranda financeira, da farra financeira, essas coisas todas, a reforma trabalhista, esse desespero para fazer a reforma da Previdência que o Temer tentou, não conseguiu, e o Bolsonaro patina, porque é isso, falei aqui da pesquisa XP, Investimento encomendou uma pesquisa aí, a popularidade do Bolsonaro despenca, o povo começa a perceber as coisas, a questão da governabilidade, como é que ele vai governar? Com a marcha golpista, eles criaram a recessão, claro, a Dilma, naquela manobra desastrada lá que eu já comentei algumas vezes aqui com o Joaquim Levy, tentando acenar para essa turba, os escravistas, com o Joaquim Levy, com o ajuste fiscal. Agora, ali começou o processo da marcha da recessão e tal. Por qual motivo? Por qual mecanismo? Exatamente quando ela tendeu à direita. Tendeu a satisfazer, tentar aplacar a marcha dos golpistas, dessa direita, desses corruptos. Deu no que deu, Aí veio a recessão, veio o desemprego, veio a violência, veio a degradação social, etc. Tudo que a gente sabe que é consequência do modo de governar da direita, da governabilidade da direita. Isso chama-se governabilidade da direita. Como é que eles governam? Sacrificando o povo. Não tem outro jeito. Escravizando. Como é que eles governaram 388 anos, 380 e alguma coisa, durante o regime escravista? Como? Como que eles governaram até a Revolução de 1930? Como eles governaram no governo do general Eurico Gaspar Dutra? Como eles governaram na ditadura de 64, que pegou o país num processo de desenvolvimento, as tais reformas de base que vinha do Getúlio, reforma de base é do Getúlio. O João Goulart tão somente tentou dar consequência naquilo. O que ele queria fazer? Reforma agrária, para dar condições para o povo plantar, ter o seu pedaço de terra, o povo do campo. Naquela época, a população do campo era muito maior em termos proporcionais do que hoje. Reforma na educação, reforma na saúde, as reformas de base, reformas básicas para democratizar a sociedade, coisa que o Lula e a Dilma tentaram fazer também. E fizeram com certo êxito, porque é isso, eles não conseguiram derrubar. Eles tentaram derrubar isso aí em 2005, o Lula tomou posse em 2003, em 2005 começou a marcha golpista lá da farsa do Mensalão. E o que aconteceu? Lula reeleito, Dilma eleita, Dilma reeleita. A força do povo. Isso é a força do povo, da ideologia do povo.
Né? Aí isso ia parar onde? Para onde iria isso? Para o socialismo, para o comunismo, no linguajar deles, do Jair Bolsonaro lá falando nos Estados Unidos. Né? Então é importante jogar o peso da crise nas costas dos outros. Né? Foi vocês que fizeram isso aí, quer dizer, aquela história, né? O sujeito, né, passa a mão em alguma coisa, quem pegou aqui, tal? Quem roubou aqui? Eu não sei, saiu correndo aí um aí. Né? A história do batedor de carteira, né? Pega ladrão, pega ladrão. E o cara com a carteira no bolso correndo e gritando, pega ladrão, pega. Isso aí, ó, a lógica de jogar nas costas do lulopetismo, a crise que eles criaram com a marcha golpista, a marcha dos cachorros loucos, é exatamente a lógica do batedor de carteira, que eu já falei isso aqui algumas vezes também. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Aí resulta nisso aí. Essa lástima que é este governo. Esse fiasco que foram lá passear na Disney, Bolsonaro com o filho, né? Teve chilique, né? Segundo aí a mídia, né? Que o Bolsonaro levou o filho para encontrar com o Donald Trump e não levou o chanceler. Isso criou crise no Itamaraty, que foi a Miriam Leitão do grupo do jornal o Globo que falou isso, escreveu, não sei se ela falou por aí também, deve ter falado, né? Na rede de rádio CBN, no Globo News, enfim, onde ela comenta aí, nos telejornais da Globo, etc. É que ele deu chilique. É isso. O chilique entre eles deve ser uma coisa, é bom nem chegar perto. Pelo comportamento dos cachorros loucos aí, a gente pode imaginar o que são os chiliques deles. Né? Aí, um governo enfiado na corrupção até a medula, porque a governabilidade deles é assim. Não tem outro jeito deles governar. Né, deles se manterem como classes dominantes, etc., essas coisas todas. Né, não tem outro jeito. É assim. Quer dizer, aí o grande dilema deles é aprovar a reforma da Previdência Social, né, nessa lógica aí de escravizar o povo. É um grande problema deles, porque isso aí é uma pendência do golpista Michel Temer. Vocês haverão de se lembrar que eu comentei muito isso aqui, né, a história lá do Rodrigo Janot, do Parlapatão, né, junto com o seu aliado, Marcelo Miller, né, que foi cooptado para fazer aquela história lá, aquela farsa lá da delação da JBS, aquela gravação, etc. e tal, que a Globo tentou dar um tiro no peito do Michel Temer, porque o Michel Temer, qual é o problema do Michel Temer? Era corrupção? Era inépcia? Era o que? Não era que ele não fez a reforma da Previdência. Tem uma lógica aí na reforma da Previdência. Eles fizeram a reforma trabalhista a ideia deles era faz a reforma trabalhista, em seguida já encaixa, né, no vácuo já encaixa a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está... Olha como é um circuito político. A emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, em seguida encaixa a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência está diretamente ligada à emenda constitucional 95. Se a reforma da Previdência não for feita, a emenda constitucional 95, essa do teto, né, que tira dinheiro e tudo mais para a turma da bufunfa, da farra financeira, aí, dos financistas, da Wall Street e tal. Né, se não fizer a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95 perde efetividade. Dinheiro. O que o Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos, se não dizer que está fazendo tudo isso? Dizendo, Wall Street, olha eu aqui. O Paulo Guedes lá falando em inglês, né, falando a língua do mercado, como disse a Miriam Leitão, né, o idioma do mercado. Dizendo, ele falou, estamos fazendo a reforma da Previdência, vamos economizar $1 trilhão para você fica tranquilo que lá tem $1 trilhão de reais, acho que é reais. É $1 trilhão é reais. Né, para vocês lá, fiquem tranquilos, nós estamos fazendo, já fizemos a emenda constitucional 95, já fizemos a reforma trabalhista, já desmontamos a estrutura sindical, né, para exatamente, né, desarticular a oposição mais consequente, né, a esse programa de governo que são os trabalhadores organizados, a força dos trabalhadores. Getúlio Vargas, João Goulart, leiam aqui, ó, o especial que eu fiz sobre o centenário do João Goulart, o que o Getúlio dizia, o que o João Goulart dizia, qual era o programa de governo deles.
Né? Por que o Getúlio Vargas criou essa estrutura social, essa estrutura sindical, a legislação trabalhista, mas e o João Goulart foi um tenaz, um corajoso, né, defensor de tudo isso. Defendeu até as últimas consequências, as reformas de base, essas coisas todas. Bolsonaro dizendo, ó, já, isso não, o Paulo Guedes, Bolsonaro, né, já fizemos lá, já desmontamos a era Vargas. Agora entra a era Wall Street. Fiquem tranquilos, R$1 trilhão está lá guardadinho, garantidinho para vocês. E aí vem para cá o desespero. Né? Aí essa história da reforma dos militares, porque se não fizer a reforma dos militares, né, por que vai ter aí nichos de privilégios? Como é que eles vão justificar isso? Né? O que a mídia está querendo, na verdade, essa direita de centro, é isso, as críticas ao Bolsonaro, é isso aí, porque ele fica aí com o editorial do Estadão, que eu comentei aqui no vídeo passado. Comunismo, 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 né? Que o Estadão mesmo diz que isso aí é um devaneio, né? Uma divagação. Né? Na verdade, é uma indústria. A indústria dos cachorros loucos, a indústria aí dos esgotinhos nauseabundos, né? A indústria da Lava Jato, a indústria do mensalão da ONG Lava Jato, que rendeu aí, que eles queriam meter a mão, né, em 2,5 bilhões, né? Essa história aí bem conhecida, do Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro está metido nisso, é bom lembrar. Que ele fica... É isso, né? Esse aí é uma espécie assim de... um cartão de visita, né? É um juiz que não sei. Agora, com essas coisas todas, ele começa a mostrar exatamente. Muita gente já está vendo aquilo que eu falo dele desde que começou, desde que ele apareceu na cena. Eu já comentei aqui há muito tempo, né, um sujeito que foi deputado estadual no Paraná, era conhecido como Cadeia, Luiz Alborguete, e que ele vivia rasgando, era do submundo aí da criminalidade. Vivia rasgando elogios ao Sérgio Moro, porque depois ele entrou, o Alborguete, o Cadeia, entrou aí na atividade política, e vem de lá, portanto, para resumir a ópera, resumir o assunto. Né? Agora, tudo isso tem aí uma consequência, né, que a gente deve levar muito em consideração, levar muito em conta, que é a natureza da crise. O Brasil não vai sair da crise, não tem condições. A crise mundial se agrava, né, e o Brasil poderia procurar caminhos alternativos, vinha procurando, né, com o BRICS, com a Unasul, o Mercosul, essas coisas todas, né, fazer comércio interno, abrir outras frentes de comercialização, de promover o desenvolvimento com a China, com a Rússia, com a África do Sul, né, abrindo fronteiras na África, abrindo fronteiras no Oriente Médio, buscando alternativas. Né, porque a Europa está em crise, a União Europeia está numa crise profunda. O Banco Central Europeu vive para socorrer com dinheiro um ou outro governo, porque o giro das finanças, do mercado dos títulos públicos não para. Precisa abastecer aquilo lá. Isso aqui que eles estão fazendo aqui, a PEC, Emenda Constitucional 95, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e tal, é o giro do dinheiro. E o Brasil vinha, né, fazendo isso, procurando alternativas, procurando os caminhos. Agora chega aí os golpistas, os cachorros loucos, chega a extrema-direita, Bolsonaro, etc., né, Paulo Guedes e tal, e vão fazer o quê? A única coisa que eles estão fazendo é garantindo esse giro, né, alucinado de papéis, do papelório da ciranda financeira e tudo mais, privataria, reforma disso, reforma da Previdência, isso aí tudo. Né, a base do programa de governo deles. O Brasil não vai sair da crise, tende a aprofundar, porque essa não é uma crise qualquer. Quando os militares assumiram em 64, logo eles entraram em crise, fizeram lá, chegou uma montanha de dólares que eles trouxeram de fora, se endividaram lá fora, no sistema financeiro, né, nos bancos e tudo mais, aí fizeram aí, né, as chamadas obras faraônicas, né, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, metrô de São Paulo, né, Ferrovia do Aço, essas coisas todas aí que promoveu um desenvolvimento, um salto, né, do desenvolvimento com dinheiro, tudo financiado de fora. São obras importantes, claro, não podemos também, poderia ser feito de outra maneira e tal, né, mas o Brasil, né, precisa de coisas assim porque é um país em desenvolvimento.
Coisas que os outros países desenvolvidos têm que nós não temos. Mas eles fizeram dessa forma, pegaram o dinheiro lá fora, promoveram esse ciclo aí, né, do chamado milagre econômico, e logo em seguida veio a crise. É óbvio, é somar um mais um, ligar A com B. Tinha que pagar a dinheirama que eles pegaram lá fora. Pegaram e fizeram tudo isso para quê? Em nome do golpe, da lógica do golpe e tudo mais. O chamado Brasil Grande dos generais, latrocidas de 64, corrupção comendo solta para lá e para cá e tal. A violência, né? Ditadura mesmo, fascista, sanguinária. Né? E a crise começou em 74. Está aqui, muito bem descrito isso aqui na biografia do Aurélio Pérez. Detalhado. Como foi a atuação do chamado Grupo Autêntico do MDB, com Franco Montoro, Orestes Quercia, Chico Pinto, né, Alencar Furtado, né, Albino Afonso, né, Aurélio Pérez, né, as denúncias que eles faziam, demonstravam e tudo mais, enfrentavam, enfim. Aurélio Pérez foi preso, torturado, quase morreu no doicode lá do Ustra, esse aí, o miliciano da época, né? Da milícia do doicode, do DOPS, do Fleury, o outro miliciano, as milícias que atuavam, né, nos porões da ditadura militar, a mesma lógica. Né? A crise que começou em 74 explodiu no final da década de 70. Porque é isso, o milagre econômico, outro detalhe importante, o milagre econômico, né, eles elevou o PIB, eu montei um estudo do Montoro aqui, ó, de 74. O milagre econômico elevou o PIB, né, a turma que metia a mão no dinheiro ficou riquíssima e os trabalhadores foram lá para baixo, arroxo salarial. Violento. Quando explodiu a crise, na hora de pagar os dólares, né, com juros altíssimos, o país entrou em crise em 78, 79, explodiu de vez no começo da década de 80 com os quebra-quebras, os saques e tudo mais, aquela crise profunda do regime. Tudo isso é a lógica do regime da direita. Depois veio aí o projeto neoliberal com Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa. A mesma lógica da direita, privataria, corrupção, bandalheira, caixa 2, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc, etc. E o povo na miséria. Esse é o sentido de tudo. Agora, essa crise agora, né, não tem nenhuma perspectiva de saída dessa crise. A chamada retomada do crescimento, né, é a panaceia da reforma da Previdência. Faz a reforma da Previdência que tudo se resolve. Como? Não há a menor possibilidade, porque é isso, enganar, incautos, tolos, achar que a turma de Wall Street, vai montar uma indústria lá no Brasil, lá tem... Eles querem isso no fundo, né? No fundo é isso, mas eles querem aqui a miúde, né? A turma aqui da Fiesp, do CNI e tal, né? Mesmo os grandes grupos que atuam aqui, né? Povo escravizado, terceirizados, né? Na informalidade, essas coisas todas aí. Mas achar que isso vai gerar um grande volume de investimentos aqui para retomar a economia, retomar o emprego, o desenvolvimento, essas coisas todas, isso é a mais deslavada mentira. É só pegar a história, falei aqui, né? O que fez o governo do general Dutra logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil tinha acumulado reservas, divisas no processo da Segunda Guerra Mundial. Ele dilapidou tudo isso, entregando, abrindo o país para o plano Truman, para o Truman, né, uma escola superior de guerra que começou a gestar o processo golpista, né, que resultou no golpe de 64, a entrega do país, enfim. Essa história, mesma coisa, a mesma lógica do Bolsonaro fez o Dutra. A mesma lógica do Bolsonaro fez a ditadura militar de 64. Isso resultou em quê? Agora é a mesma coisa, com essa crise profunda, né? Essa crise econômica, crise econômica gera crise política. E como que eles vão responder à crise política? Qual vai ser o próximo passo deles? Não tem projeto, não tem ideia, não tem absolutamente nada que a gente possa vislumbrar, né, que resulte em alguma melhoria para o povo, para o país. Aí que entra a questão da oposição. Em primeiro lugar, é importante isolar isso aí e derrotar, porque isso aí é desastre certo. E depois ter uma alternativa, né, para a retomada do desenvolvimento, da soberania nacional, da democracia, né, da retomada da geração de emprego, né, a restituição de direitos para o povo. Né, basicamente isso aí, né, que pode-se computar tudo isso aí no conceito de democracia. Retomar a democracia e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.